Eu tô tentando sair de um head no gráfico do ouro nesse exato momento e eu me lembrei de uma conversa que eu tive esses dias com um amigo que eu vou chamar ele, o codinome dele vai ser João. E aí vai servir como lição pra gente hoje, né? O João ele já vem operando muito bem há muito tempo. Ele vem tendo resultados, inclusive eu tenho que ficar de olho aqui no gráfico, então eu vou ficar virando para cá e não fica tonto, tá? E preste atenção na história. O João ele tem já está tendo um resultado significativo há pelo menos um ano. Tem uma condição financeira legal, uma boa condição financeira, e ao longo do tempo ele vem aperfeiçoando o seu modelo de operação. Claro, ele não começou ganhando dinheiro, assim como ninguém começa ganhando dinheiro. Se você começa e você nunca quebrou uma conta, se você começa e já começa de cara ganhando, saiba que você é uma pessoa muito sortuda. Inclusive, isso pode ser extremamente prejudicial no seu desenvolvimento no mercado financeiro. O João já tem um pouco mais de 5 anos de experiência e, ao longo desses anos, foi catalogando os erros, foi fazendo muita coisa errada, foi melhorando as coisas certas, foi parando de fazer as coisas erradas, até que ele chegou num ponto de que a conta que ele está operando hoje, ele está com um resultado muito, muito, muito expressivo. Só para você ter uma ideia, no último ano, ele praticamente triplicou o capital dele. Ou seja, ele fez aproximadamente aí 200%, né, do capital dele. Só que ele está operando um capital pequeno e é muito fácil. Psicologicamente, operacionalmente falando, é difícil você fazer 200% do capital. Mas psicologicamente falando, é muito fácil você fazer 200% de um capital quando você está operando pouco dinheiro. Imagina o seguinte, imagina que você ganha é, um salário mínimo por mês, alguma coisa em torno aí de R$ 1.500, por exemplo. Você concorda comigo que se você tivesse a opção de fazer trade com R$ 10, R$ 15, a gente está falando aí de uma porcentagem muito pequena do seu salário que você ganha todos os meses ali, faça chuva, faça sol, você vai ganhar R$ 1.500 por mês. Você concorda comigo que psicologicamente o efeito de você estar arriscando R$ 15 para fazer uma operação, você colocou R$ 15 numa conta de trade, tem um efeito psicológico muito, muito pequeno? Geralmente a gente entra com muita confiança, geralmente a gente sente muita coragem para operar esse capital, né? E aconteceu a mesma coisa com o João. O João tá operando um capital um pouquinho maior, só que é um capital baseado na realidade dele pequeno. É como se fosse essa proporção aí do salário mínimo que eu acabei de dar para vocês. E aí, conversando com ele, eu perguntei para ele, eu falei, João, por que você não aumenta esse capital? É claro, você está vindo de um cenário do último ano extremamente positivo, e por que você não aumenta esse capital? E aí ele me disse, ele falou, Ronald, eu estou operando esse capital, eu estou conseguindo alavancar esse capital, então, trocando em números aí para vocês entenderem, ele começou com quase US$ 1.000 e ele já está com mais de US$ 3.000, né, mais ou menos aí em capital líquido, ou seja, fez 200% do capital dele, do capital inicial. E aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu sei que você está com uma média, inclusive para ele fazer essa média, ele teve que fazer alguma coisa próximo de 30% ao mês, ao longo desses meses todos, né? E eu perguntei para ele, falei, você sabe que isso não é possível no longo prazo, você não vai conseguir manter esses 30% ao longo prazo, até porque se você conseguir fazer 30% ao mês, todos os meses, durante alguns anos, todo o dinheiro do mundo vai estar na tua mão em algum momento, né? Então, psicologicamente é muito fácil você ir fazendo 30%, se você teve... Isso não é sorte, inclusive, eu deixei claro isso para ele, falei, olha, é mérito total seu de você ter feito 30% ao mês durante quase um ano, só que você pegou um ciclo da sua estratégia muito boa, e a gente sabe que estratégia ela é cíclica, vai ter uma hora que o ciclo vai estar performando a seu favor, e vai ter uma hora que o ciclo ele não vai estar performando a seu favor. Estou dando uma olhada aqui na minha ordem do ouro. E aí eu comentei com ele, falei, cara, você não quer... Vamos nos prevenir para o ciclo negativo que ele vai acontecer da seguinte maneira, a gente vai diminuir a mão dessa operação e eu te recomendo você aumentar o capital, já que você pode, você tem condição, você aumentar esse capital para 10, 15, US$ 20.000 e você vai diminuir a mão na exposição, porque você imagina o seguinte, para você estar ganhando 30%, uma média de 30% ao mês no trade, não é você abrir uma ordem
Porque aqui eu estou no meio de um hedge nesse exato momento. Mas não é você abrir uma ordem e o preço ele já vai de cara a teu favor. Não. O preço vai ficar oscilando entre positivo e negativo até fechar a ordem positiva, que, como eu disse, é mérito 100% da estratégia dele. Mas quando entrar o ciclo negativo, ele vai começar a se expor demasiadamente. Claro que, por exemplo, nesse exato momento, inclusive, ele não retirou o depósito dele. Então, se ele zerasse a conta, se ele quebrasse a conta, ele ia perder o lucro mais o depósito. Eu até recomendei ele. Eu falei, cara, se você quiser continuar... Eu fiz, só abrir um parênteses aqui rapidinho, porque eu fiz uma pergunta para ele. Ele já é uma pessoa experiente, ele já é uma pessoa que está tendo resultado, mas vamos levar em consideração que eu estou um pouco tempo a mais do que ele no mercado, né? E aí eu perguntei para ele o seguinte, falei, cara, entendi que você está fazendo 30% ao mês, que está funcionando, entendi que esse aqui não é o dinheiro da sua vida, que inclusive você está se desafiando a crescer esse capital como um desafio pessoal, né? Muito bom, porque inclusive constantemente eu estou me desafiando a fazer a mesma coisa também, mas eu te pergunto o seguinte, até onde você vai? Porque, pelo que eu percebi, aquela era a principal conta dele. Então uma coisa é você ter uma conta arroz com feijão, onde você vai estar ali buscando médias alcançáveis, com um risco moderado. Outra coisa é você ter uma conta, por exemplo, de alavancagem. Vamos chamar de conta de alavancagem. Só que essa era a única e a principal conta dele, né? Era a principal e única conta dele. E eu perguntei para ele, falei, olha, até onde você quer ir? E aí ele deixou muito claro para mim, ele falou, Ronald, não sei. Eu quero ver até onde dá para ir. E aí eu falei para ele, falei, olha, essa é a receita do bolo para você entregar todo o lucro que você fez e entregar o capital que você investiu, apesar de que significativamente para ele não parecia ser muito dinheiro, né? Só que óbvio, ninguém gosta de perder, nem 15 reais, nem R$ 1.000, nem 10 mil reais. Quando a gente fala de mercado financeiro, o X da questão no mercado é que ninguém gosta de perder. Todo mundo quer ganhar, mas ninguém gosta de perder, ninguém está preparado para perder. E aí eu falei para ele, olha, pela minha experiência, não sei se você sabe, eu já tenho aí uns bons anos de experiência no mercado, só que no YouTube são 14 anos falando sobre trade, por uma questão de frequência, você vai chegar nesse ciclo negativo, você está executando ordem, você vai chegar no momento que você vai expor a sua... Só um parêntese aqui, mais um parêntese novamente, ele está operando pelo C-Trade, inclusive, né, que é a mesma plataforma de negociação que eu utilizo para operar, que eu utilizo as minhas automações, que se você quiser operar pelo C-Trade, tem um link na descrição desse vídeo para você abrir uma conta totalmente de graça, e você tem acesso, inclusive, às automações que a gente desenvolve aqui, eu compartilho gratuitamente, quem opera através do C-Trader também, tá? Só você me chamar no WhatsApp. Mas ele está operando pelo C-Trader, está dando muito bom, ele está operando manualmente, está interessado em começar a automatizar alguma coisa ou outra ali, e até comentei com ele, falei, cara, time que está ganhando, a gente não mexe, continua fazendo da forma que você está fazendo, na minha opinião, você só tem que dar uma diminuída na mão, por quê? Porque é uma questão de frequência, principalmente porque ele está operando, deixa eu ver minha ordem, opa, olha o gráfico do ouro aqui caindo, esperar ele cair mais um pouquinho aqui, porque aí eu vou destravar o meu head. Você está operando, inclusive ele não está fazendo operações curtas, as operações dele tendem a durar muitos dias, então ele está fazendo swing trade. Então esses 30% estão sendo feitos no swing trade, para você ter uma ideia, né? Ele opera uma estratégia quantitativa, que é a estratégia de equilíbrio e desequilíbrio que a gente utiliza aqui, aí ele faz algumas confluências com algumas coisas do calendário econômico, algumas coisas de notícias, muito parecido inclusive com coisas que eu faço também, né? Ele já me acompanha há muito tempo aqui no YouTube, aqui na internet. E aí eu falei para ele, falei, cara, ó, depois de uma boas horas de conversa com ele, eu cheguei à conclusão, falei, cara, eu vou te diagnosticar aqui com falta de coragem. Você é uma pessoa consistente, você já é uma pessoa positiva, você já é uma pessoa que apanhou muito pro mercado e sabe o que dá certo e o que dá errado, e o que está faltando para você é coragem. Está faltando para você coragem para você fazer um aporte maior, e você tem condição, tem gente que não tem condição. Geralmente essas pessoas nem acompanham meus vídeos aqui, mas tem gente que tem condição, e ele só não estava se sentindo, eu percebi que ele não estava sentindo coragem para ele aumentar o capital dele e automaticamente ele diminuir a mão. Porque, por exemplo, se você está operando 10 mil dólares e você vai diminuir a mão, imagina que essa média dele, que hoje está em 30%, caia para 10%, caia para 7%, caia para 5%.
Só que essa média, ela já é uma média alcançável, onde ele pode trabalhar os juros compostos durante algum tempo. Por mais que ele não tenha necessidade hoje de viver do mercado, de sacar todos os meses ou sacar periodicamente, ele pode crescer o capital. Só para você ter uma ideia, o número que a gente trabalha hoje exato seria o seguinte: você consegue hoje, de uma forma pacífica, se nada estiver acontecendo no mundo assim, apocalíptico, nada, sei lá, a Terceira Guerra Mundial não acontecer, um apocalipse zumbi, um asteroide atingir a Terra, você consegue dobrar o seu capital de 2 em 2 anos, né? Fazendo uma média de 3% ao mês. Aí você vai falar assim, poxa, Rona, mas eu estou operando $100 e eu não consigo esperar 2 anos para dobrar o meu capital para $200. Muito provavelmente você não está no momento de fazer o mercado financeiro como renda extra ou renda principal na sua vida. Você tem que se capitalizar para depois você vir para cá. Isso não significa que não seja possível, porque eu estou trazendo à tona aí o exemplo da história do Joãozinho, que ele dobrou, triplicou o capital dele em um pouquinho menos de um ano. Eu tô até jogando para cima, que um ano ele conseguiu. Beleza, ele conseguiu. É pouco provável dele conseguir continuar fazendo isso. E aí a minha intervenção com ele foi o seguinte, cara, olha o ouro voltando, eu poderia ter destravado o head nesse exato momento. Vamos fazer o seguinte, olha, diminui essa mão, vamos fazer o maior aporte, porque inclusive a estratégia do aporte maior na conta não é para ele ganhar mais dinheiro, porque isso vai acabar acontecendo de forma consequente se ele tomar boas decisões. Mas o ganhar mais dinheiro, o maior depósito vai ser para que aumente o nível de consciência dele. Porque hoje é exatamente o exemplo que eu dei para vocês. Imagina que você ganha R$ 1.500 por mês e você está fazendo trade com R$ 15 na sua conta. Você concorda comigo que o seu nível de consciência, o seu nível de responsabilidade ele é muito pequeno, até porque o mercado financeiro ele não é uma regra de 3 simples. O que eu faço com R$ 15 eu vou fazer com R$ 150, o que eu vou fazer com R$ 1.500, o que eu vou fazer com R$ 15.000. Não. Por quê? Porque tem fatores psicológicos por trás disso, que na maioria das vezes, a pessoa que não passou por isso, por mais que ele tenha muita experiência, mas ele ainda não passou pela experiência de operar um capital maior. E aí eu já joguei ele na roda. Até comentei, dei esse exemplo para ele, falei, olha, eu sou natural de Belém do Pará, no norte do Brasil. E lá a gente tem muitos rios. Vocês não sabem o que é igarapé, então eu vou chamar de rio para ficar mais fácil para vocês entenderem. São rios que cortam dentro da cidade, né? E constantemente as pessoas estão caindo nesse rio, ou tomar banho, ou se divertindo, ou às vezes até um acidente acontece também. Então assim, antigamente, eu tenho quase 40 anos, antigamente os meus avós, eles ensinavam a gente a nadar, como existia essa probabilidade real de você cair num rio desse a qualquer momento, e apesar dele não ser fundo, mas a correnteza ela te leva para longe, você tem que saber pelo menos deixar sua cabeça fora da água. E aí eu me lembro do meu avô, ele me pegando e me jogando criança no rio, e para aprender a nadar nadando. Coisa que eu não teria coragem de fazer hoje com nenhuma das minhas filhas, mas essa era a realidade de quase 40 anos atrás, quando eu era criança lá em Belém do Pará. E aí foi o que eu falei para ele, eu falei, cara, eu preciso te jogar no rio para você começar a bater bater o perna, bater a mão e você deixar a sua cabeça para fora da água, né? E isso é exatamente através de você aumentando o seu capital operado. Se você tiver hoje a possibilidade, poxa, Ronald, eu não estou satisfeito com os meus resultados. Cara, tenta a estratégia de aumentar o teu capital. Por mais difícil que isso possa soar, possa parecer, mas se você aumentar o seu capital, o seu nível de responsabilidade com a sua operação vai aumentar absurdamente. Inclusive, eu até dou mais uma estratégia aqui, só para finalizar esse vídeo, para vocês, que o meu canal do YouTube, ele funciona muito mais para mim do que para vocês. Por quê? Porque o meu canal, ele é um diário, onde eu documento tudo o que acontece comigo operacionalmente falando, com o objetivo de eu me comprometer comigo mesmo e me comprometer publicamente com vocês, com outras pessoas, para não cometer besteira. Se você tiver a possibilidade, Rona, não sei ligar uma câmera e começar a falar, não tenho computador para fazer isso, cara, pega teu telefone e começa a gravar. Eu estou gravando com o meu próprio telefone agora. Pega teu telefone e começa a gravar. E vai documentando. Porque as pessoas que vão te assistir, no mínimo, você vai criar uma responsabilidade de prestar conta com elas. Até porque a nossa atividade no trade, no mercado financeiro, ela é uma atividade isolada, solitária, e muitas das vezes a gente não tem
a quem prestar conta, né? Claro, vai ter uma pessoa ou outra aí, esposa, parente, alguma coisa do tipo. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido a história do João. Como eu disse, finalizei diagnosticando ele para aumentar o capital dele, para que ele mudasse um pouco essa mentalidade de continuar buscando esses altos rendimentos, porque a probabilidade dele perder tudo agora é muito grande. Agora é muito grande. Ele não vai continuar, é impossível ele continuar fazendo 30% ao mês, porque daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, todo o dinheiro do mundo estaria na mão dele, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nesse momento o YouTube deve estar te recomendando 2 vídeos para você assistir. Eu espero que você clique ou nesse outro vídeo. Se você tiver se você tiver logado na sua conta do Google, só rola a tela para baixo, deixa seu like e se inscreva também. Deixa aqui nos comentários se faz sentido, se você já pensou em aumentar o capital que você está operando para aumentar o teu nível de confiança, para aumentar o teu nível de responsabilidade com as operações. Porque o caso contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai depositar $100, aí você perde. Aí deposita mais 100, aí você perde. Aí deposita mais 100, aí você perde. Aí quando você olhar, você já depositou 1.000, 2.000, 3.000 e valia muito mais a pena você ter depositado de uma vez. Não é verdade? Eu sei que você já passou por isso, eu já passei por isso, todo mundo passa por isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e fui.